básica aqui no Instituto de Ensino Superior, Excelência em Ensino Inovar. Sou o professor Luiz Humberto Mila Guimarães e vou dar essa aula para vocês. Vamos trabalhar primeiro, relembrar um pouquinho, vamos lembrar como surgiu os números. Há cerca de 30 mil anos atrás, o homem começou a precisar contar as suas caças. E com isso ele utilizava algumas ferramentas, como o osso e como o machado. Sendo assim, quando ele saía para a caçada, ele contava nos ossos, ele riscava nos ossos. E quando voltava, ele conferia nos riscos dos próprios ossos. Mais um pouco adiante, surgiram a ideia de contar com pedras. Então, os proprietários de fazendas tinham suas ovelhas e eles deixavam elas sair. Quando voltava, eles tiravam as pedras que eles tinham deixado para saber se estava certo o número de ovelhas. E depois veio o surgimento do ábaco. O ábaco que hoje em várias escolas é utilizado esse método de ensino de cálculos, de matemática. Esse é um ábaco que vende em lojas, que é mais simples, que do lado de cima nós podemos ver que tem as unidades, na segunda parte tem as dezenas, na terceira tem as centenas, na quarta tem as milhares e na quinta tem as dezenas de milhares. Então aqui nesse exemplo nós podemos ver que tem na parte de cima, vamos começar pela parte de baixo, que são as dezenas de milhares. Temos 50 mil. Depois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos 9 mil. 59 mil já deu. Na terceira, de baixo para cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 700. 59.700, já deu até agora. Na quarta, de baixo para cima, 1, 2, 3, 4. Então, 40. Deu 59.740. E 2, que deu as duas unidades na parte de cima. Então, vamos começar no computador agora. O que é um computador? Nada mais é que uma máquina capaz de processar dados, ou seja, um conjunto de partes eletrônicas e eletromecânicas capaz de receber e processar e fornecer os resultados desses processamentos para mais um ou mais objetivos. Então, o computador é tudo que a gente computa, tudo que a gente calcula. Tudo que faz, entra resultado, entra dados, processa e sai um resultado, como nesse exemplo aqui, que é um modelo de cálculo. Temos primeiro a entrada, depois o processamento, depois a saída. Então, um celular é um computador, uma calculadora é um computador, um tablet é um computador. Tudo que tem entrada de dados, processamento dos dados e a saída que gera informação é um computador. Portanto, as atividades de um computador se resumem a processar, armazenar, mover dados e controlar essas atividades. Do resto, por mais que pareçam complexas, as atividades executadas por um computador nada mais são do que combinações dessas 4 funções básicas. Aqui um exemplo.
Vamos dar um exemplo de um cálculo de uma média. Temos a entrada aqui, vamos pensar numa calculadora. A gente digita o número 6 e o número 8, estamos inserindo dados no computador, na calculadora. Depois, o que a gente quer fazer? Nós vamos fazer a conta que a gente quer, que vai somar esses dois números e dividir por 2 para achar a sua média. Então, isso vai gerar o processamento dos dados, que está na UCP, que é a Unidade Central de Processamento, que é o processador do computador. E na memória também, que é onde são armazenados os dados. Feito esse processamento, gera o resultado, que é a saída dos dados. É a informação, é a saída, que é o dispositivo de saída. Aí dá o resultado. Então, 6 mais 8 dividido por 2 é igual a 7. Agora, vamos saber como foi a evolução dos computadores até os dias atuais. Como que surgiu os computadores? Vamos estudar isso agora. Então, ele foi dividido em gerações. Tem 5 gerações. A primeira geração começou nos anos 40 e ela foi até 1952. Então, o primeiro computador que surgiu foi o ENIAC, computador enorme, do tamanho de um andar de um prédio, muito grande, onde trabalhavam muitas pessoas e a maioria eram mulheres, porque naquela época esse computador dava muito problema. Então as mulheres que tinham mais paciência, elas trabalhavam com a manutenção desse computador, que era o ENIAC. Esse computador ele era feito através de válvulas, que parecem uma lâmpada. Essas válvulas, elas ocupavam mais espaços, por isso o computador era muito grande, consumiam muita energia e produziam muito calor. Por isso que tinha muitas mulheres trabalhando, que elas trocavam as válvulas, toda hora queimavam válvulas. Vamos para a segunda geração. A segunda geração veio no ano de 1956, durou até 1964. Né? E já aí é um computador menor, ainda era grande, mas comparado com o da primeira geração, era bem menor. Né? E ele era... O componente que fazia ele funcionar era o transistor. Os transistores, eles ocupavam menos espaço, consumiam menos energia e produziam menos calor. E era menor, né? Terceira geração. A terceira geração começou em 1965 até 1971. Os computadores já, né? Cabiam até numa mesa, né? Eram um pouco pesados, mas também já veio uma revolução daquela época. Uma revolução da segunda geração. E ele funcionava com circuitos integrados, que eram microchips construídos um grande número de transistores, que possibilitou a construção de equipamentos menores e mais baratos. Chegamos na quarta geração, que é um computador parecido com o da terceira, só que com as funcionalidades melhores. Por fora nem parecia muito, mas por dentro funcionando sim. Durou de 1971 até 1980. A quarta geração foi quando a Intel lançou o primeiro microprocessador. Antigamente não tinha processador nas outras gerações. Que ele é muito mais potente, com circuitos de até então SSI, MSI, de até então que só terminou essa geração em 1981, com o lançamento dos circuitos
ULSI, circuitos de escalas ultra grandes. E chegamos agora na quinta geração, que é a geração de 1981 até agora, nos dias atuais. Tá? Então é a geração dos notebooks, dos smartphones, dos tablets, dos celulares, dos servidores de internet, dos modems, dos roteadores, essa geração nossa até hoje. Agora vamos saber a estrutura computacional. Como funciona essa estrutura? Ela tem 4 pilares: usuário, software, sistema operacional e hardware. Vamos conhecer todos, um por um. O que são usuários? Usuários somos nós que utilizamos o computador. Somos os usuários finais. Usuário final. Eu sou um usuário final. Eu trabalho com e-mail, eu trabalho com atividades online, fazendo aulas. Então eu sou o usuário final, eu trabalho digitando no computador, eu trabalho pesquisando em sites, eu sou esse tipo de usuário final. E tem alguns tipos de usuário final que são mais específicos, como um digitador, que trabalha numa empresa só inserindo dados no computador. Tem o web designer, que é o profissional que trabalha com a área de desenvolvimento de sites. Tem o administrador de redes, que é o profissional que trabalha na infraestrutura de redes de computadores, que faz todos os computadores que tem na empresa funcionarem na internet, interligados a um computador só, que é o servidor. Depois, mais para frente, vamos falar disso. Tem o programador, que é o profissional que desenvolve programas, aplicativos. Tem o analista de sistemas, que é o gerente da área de TI, que é o gerente da empresa da área de informática. Então, a maioria das empresas, principalmente empresas maiores, tem a sua TI, que é a tecnologia de informação. Então, o gerente dessa área é o analista de sistemas. E o hardware? O que é o hardware? O hardware é toda a parte física do computador, a parte que a gente consegue pegar, como, por exemplo, o monitor, o teclado, a caixa de som, o mouse, que em inglês significa rato, inglês para português, traduzindo, que ele parece um rato. Então temos um leitor de DVD, de CD, o disco rígido, que é o HD, temos tudo que a gente consegue pegar. A placa-mãe, o processador, que é a parte mais importante do computador, que o processador, a sigla dele é PC, Power Computing, computador pessoal. Isso é o processador. Então, hardware, relembrando, é toda a parte física do computador, palpável, que a gente consegue pegar, encostar. E o software? O software são os programas, os aplicativos que a gente não consegue pegar. A gente simplesmente utiliza eles de alguma forma para trabalhar, para divertir. Então tem várias maneiras. Trabalhando a gente pode entrar no navegador, igual temos aí na figura. O Google Chrome, o Mozilla, o Internet Explorer. Podemos entrar, fazer pesquisas pelos navegadores, podemos assistir vídeos. E para divertir, né, tem pessoas que gostam, principalmente as crianças, de jogar videogames. Então, temos também outros aplicativos importantes, como o Windows Media Player, que é um reprodutor de mídias. Que mídias significa? Mídias significam um programa que reproduz áudio, vídeo. Isso é um reprodutor de
de mídias. Temos aí também o antivírus, temos o Yahoo, que é o e-mail. Então, tudo isso, toda essa parte lógica do computador, que a gente não enxerga ela lá dentro do computador, que elas são todas feitas através de códigos computacionais, são softwares, tá? Aplicativos, apps, programas. Denominamos essas linguagens a palavra software. E o sistema operacional. Também algumas vezes podemos encontrar só sua sigla, SO. O sistema operacional, o mais usado no mundo, é o Windows, que é um sistema pago e um sistema muito fácil da gente usar. Temos o Linux também, que é um sistema gratuito, que é muito utilizado em empresas muito grandes, que trabalham com poucas coisas no computador, e também em várias instituições. Temos o sistema operacional da Apple, né, que é o Macintosh, que é muito utilizado também, porém ele é pago e é o mais caro. Temos os sistemas operacionais de celulares também, como o Android, né? O sistema operacional, ele é o que faz a conexão entre o hardware e o software. O hardware não funciona sem o software e o software não funciona sem o hardware. E para eles dois funcionarem, precisamos de um sistema operacional para fazer essa conexão entre os dois. Por exemplo, eu vou entrar num site, vou entrar no meu e-mail, eu preciso de um navegador. Então, vou escolher aqui o primeiro que está ali na parte de cima, o Mozilla. E para entrar nesse software, eu preciso de um hardware. Eu preciso de um teclado para eu digitar o nome do site. Eu preciso de um monitor para aparecer o site na tela. Preciso de um mouse, né? Então, o hardware precisa do software para funcionar e os dois precisam do sistema operacional. Agora, eu vou mostrar para vocês o que é um gabinete. O gabinete do computador é a parte que fica em volta do computador. Pode ser chamado também de caixa, uma caixa de ferro, né? O gabinete protege todas as peças do computador. Temos aqui o gabinete desktop vertical. Desktop significa o quê? Que é um gabinete de mesa. Então, este é um gabinete vertical desktop. Esse é mais atual, né? Computador, um gabinete mais caro, né? Vertical também. Este é um gabinete também vertical, ali com o símbolo da Microsoft, do Windows. Ao lado esquerdo do desktop vertical, nós temos o monitor, o mouse e o teclado. Então, este gabinete desktop, que a gente costuma colocar em cima da mesa, gabinete de mesa. Temos também o gabinete desktop horizontal. Esse é um gabinete mais antigo, né? Parece até um som, né? Mas é um gabinete. Faz as mesmas funções que o gabinete vertical. Ele é apenas de uma forma horizontal. Outro gabinete desktop horizontal, mais atual que o da primeira figura. E outro gabinete desktop horizontal junto com o teclado. Esse ainda na época tinha até disquete, né? E é um computador que a tela dele, um monitor, é de tubo. Esses monitores de tubo, eles chamam CRT. C de casa, R de rato, T de tatu. Monitores CRT. Hoje trabalhamos com os monitores de LED, né?
Agora vamos falar sobre antivírus e vírus. Os dois são programas, aplicativos. O vírus é um aplicativo feito para destruir, roubar informações, estragar o computador. O vírus pode ser inserido no computador da pessoa por formas diferentes. A forma mais comum é através de e-mail. Você clica num e-mail que você não conhece e nesse e-mail pode ter um vírus lá para roubar seus dados do computador. E também ele pode vir também através de algum programa que você baixa da internet e através desse programa pode ter um vírus ali instalado também. Aí depois você vai, um caso que acontece corriqueiramente, você coloca o pendrive na máquina de uma pessoa, depois seu pendrive fica com vírus. Ou seu pendrive já está com vírus e infecta a máquina da outra pessoa. Então temos essas situações. Ele costuma atacar mais por e-mail e por programas que a gente baixa pela internet. E como tem o aplicativo do vírus, tem a sua vacina, que é o antivírus. Então hoje em dia nós temos vírus gratuitos, livres, né? Que chama freeware. Todo programa gratuito, ele se chama freeware. Programa livre, gratuito. Temos vários aí bons e temos também os antivírus que são pagos, né? Vamos para a próxima. Vamos trabalhar agora com periféricos. Temos dois tipos de periféricos. Periféricos é a mesma coisa que dispositivo. Temos os dispositivos de entrada e os dispositivos de saída. Dispositivos de entrada, como o próprio nome diz, ele entra, tudo que entra, dados e informações que nós inserimos no computador, igual o teclado. O teclado a gente digita alguma coisa, alguma informação, que vai sair na tela do computador. Então nós estamos digitando, estamos inserindo, entrando informações, né? Temos também aí o mouse, temos também aí o leitor de código de barras, temos um controle de videogame. E agora os dispositivos de saída são os dispositivos que estão recebendo esses dados. Igual dei o exemplo do de entrada que tem o teclado. A gente digitou alguma informação. Onde que vai sair? Vai sair na tela do computador. Então, ele sai no monitor, é um dispositivo de saída. A caixa de som é um dispositivo de saída. O data show é um dispositivo de saída. E também temos os que são os dois ao mesmo tempo, que é entrada e saída, como por exemplo o CD, o DVD, como o tablet, como o roteador, a máquina fotográfica e o pendrive. Nós podemos tanto entrar com dados, por exemplo o pendrive, eu posso colocar dados dentro do pendrive e posso tirar dados também dele. Posso exibir essas informações na tela do computador. Agora vamos estudar expressões em inglês. Para a gente trabalhar com informática básica, trabalhar com computador, sempre vamos nos deparar com algumas palavras em inglês. E é muito importante a gente saber o significado delas. A primeira aqui que a gente vai estudar é o backup. O backup, a gente usa para fazer um backup, é fazer uma cópia de programas ou dados para evitar a perda dos mesmos. Então a gente pode fazer backup, mas não só com pendrive. Tá? Antigamente sim, hoje em dia nós podemos o quê? Guardar nossas informações, além do pendrive, podemos ter o HD externo, podemos colocar elas nas nuvens. O que é nuvem? É algum lugar que a gente guarda, que fica na internet. Então, o meu próprio e-mail, eu posso, eu tenho uma música lá que eu quero fazer o backup dela. Tem um arquivo lá muito importante também, tem um vídeo, eu tenho
uma ata, então eu quero fazer o backup dela. Eu posso mandar para mim mesmo no e-mail. Se o meu computador estragar, eu posso entrar numa máquina de qualquer pessoa que eu resgato o meu arquivo. Então o backup é muito importante. Tem empresas que fazem o backup todo dia dos seus dados, tem empresa que faz semanalmente, tem empresa que faz mensalmente, e nós também temos que nos adequar a fazer esse backup, porque ele é muito importante na nossa vida. O browser. O que significa browser? Significa o navegador. É um aplicativo cuja função é navegar pelas páginas da internet. Então aí a gente tem na imagem 5 navegadores dos mais famosos aí, né? Que é o Internet Explorer, que é do Windows, da Microsoft. Temos o Mozilla Firefox, que é a Terra, né? Com esse logo. Temos o mais famoso, que é o Google Chrome. Temos o Opera. E temos esse da bússola, falhou o nome na memória agora. Mas esse é o que vem nos tablets da Apple. Então os navegadores, eles, tanto navegadores quanto browser, que são a mesma coisa, eles servem para a gente entrar nos sites da internet. Simplesmente isso. Bug. Essa expressão é famosa. A tradução literal é um inseto. E na informática significa o mau funcionamento do sistema. Uma falha de desenvolvimento aconteceu ou está acontecendo. Por exemplo, você quer entrar em um site. Eu quero entrar no site da Caixa Econômica, que nessa época está muito congestionado. Então costuma dar erro, porque o site trava. Então dá uma mensagem de erro para a gente. Isso se chama bug. Deu um bug no sistema de alguém que de alguma empresa que a gente está acessando ou de algum site. Download. O significado de download é baixar dados da internet, baixar músicas, textos, vídeos, fotos, entre outras coisas, para seu arquivo pessoal. Download, baixar. Tem muita gente que confunde, que fala abaixar. Abaixar é o verbo abaixar. E baixar é a mesma coisa que download. Homepage é uma página, é a página principal do seu navegador da internet. Quando você entra em um site, aquela primeira página que tem lá, que te direciona para as outras, é a página principal, que tem o símbolo de uma casa. Login significa iniciar uma sessão, conectar-se a algo, pode ser a internet, o Facebook, entre os outros. O login costuma pedir o e-mail e a senha. Isso também a gente pode falar logar-se. Eu vou me logar em alguma aplicação, em algum aplicativo, em algum site. Esse login é pessoal de cada pessoa, particular. Link é um mecanismo que, quando clicamos, passamos entre os diversos conteúdos de um site ou sítio. Site significa sítio também, na expressão web, sem uma ordem definida. Podemos ir a uma página a outra, pular parágrafos de uma mesma página, voltar à página inicial, que é a homepage, né? E até acessar outros sites utilizando esses mecanismos. Então o link é aquilo, igual na imagem está mostrando para a gente, que está inserido onde que a gente digita o nome do site. É o nome do site. Ok? Por exemplo, Facebook, www.facebook.com. Eu vou entrar na minha página, aí vai estar lá o link do meu Facebook. Eu posso mandar ele para outra pessoa, que quando ela logar, vai cair no login, vai cair no link do meu Facebook. No link. Já direto. Password.
Password é a senha que a gente insere no login. Códigos utilizados para proteger dados do usuário, por isso que eles aparecem com essas estrelas. Tem alguns sites que dá a opção de um olho, né, para você poder visualizar a sua senha na hora que está digitando.